Paz do Senhor Jesus, neste vídeo eu quero falar sobre a minha experiência com Deus, a maneira, a forma com que eu recebi o dom da palavra. Foi algo extraordinário e quero deixar bem claro nesse vídeo que foi a minha experiência. Deus, ele trabalha de forma individual para cada um de nós. Então, não significa que irá acontecer da mesma forma com você. Foi a forma que Deus trabalhou na minha vida. Mas, entretanto, esse vídeo, esse testemunho, ele serve de motivação para você que quer pregar a palavra de Deus ou até mesmo já iniciou a pregar a palavra de Deus, mas ainda não conseguiu se desenvolver. E nesse vídeo eu vou narrar a minha trajetória e a maneira com que Deus trabalhou em mim. Eu me converti no ano de 2003, ainda jovem, e passei a fazer parte então do grupo de jovens. E me recordo que o meu maior desejo quando eu me converti era louvar ao Senhor. Era ser um cantor, entre aspas. Mas confesso para vocês que essa não, verdadeiramente não é a minha chamada. Não tenho muito dom para isso, eu não vou nem arriscar louvar a Deus aqui. Louvo porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda aceitação. Mas realmente a minha voz e a minha afinação não é das melhores. Mas como era jovem e havia ouvido testemunhos que Deus havia afinado a voz de determinadas pessoas, que Deus havia capacitado, eu tinha esta fé que Deus poderia afinar a minha voz, que Deus poderia me capacitar na área do louvor. E eu fiquei pelo menos uns 2 anos tentando, me arriscando neste ministério. Comprei um violão, às vezes pedi oportunidade para louvar, e Deus abençoava, Deus recebia. Só que eu ainda não havia entendido o propósito de Deus. E eu orava a Deus pedindo para Deus afinar a minha voz. Só que Deus, nós precisamos compreender uma coisa, que Deus muitas vezes ele não nos concede o que nós queremos, mas ele nos concede o que nós precisamos. E Deus ele levanta cada um segundo a necessidade do momento. Então a necessidade para aquela igreja, para aquele momento, era de mais pessoas que pregassem a palavra de Deus, até porque era escasso o número de pessoas que ministravam a palavra na igreja onde eu me converti. E eu entendi então que Deus estava trabalhando no meu coração, trabalhando na minha vida, para que Ele me usasse naquela determinada área. E como eu descobri isso? No ano de 2004, um jovem amigo meu, ele me apresentou um ministério, vamos colocar assim, o ministério do pastor Marco Feliciano. Ele me emprestou um DVD. E aqui nesta mesma casa, né, era a casa dos meus pais, e eu assisti então pela primeira vez uma ministração do pastor Marco Feliciano. Não sei se você gosta dele ou não, mas esse não é o caso. E eu gostei muito da pregação dele, fui muito impactado. E a partir daquela pregação, eu passei a ter um interesse em locar pregações, em ouvir pregações do Marco Feliciano. E através do Marco Feliciano, eu conheci o ministério do pastor Gilmar Santos, Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, pregadores pentecostais que pregavam no antigo Gideões Missionários da Última Hora. Hoje, creio que a maioria desses pregadores, tirando o Marco Feliciano, não pregam mais lá, porque o tempo passou, as coisas mudaram. E então eu comecei a ter este desejo, né? A pregação ela passou a chamar a minha atenção. E nesses 2 primeiros anos que eu estava interessado por louvor, eu não lia tanto a Bíblia assim de maneira assídua, né? Eu tinha foco mais, a minha ênfase era mais no louvor. E então, ouvindo a pregação desses servos de Deus, eu passei a ler mais a Bíblia, eu passei a ter mais interesse em pregação, e surgiu no meu coração, surgiu este desejo, este sentimento de ser um pregador, de pregar a palavra. Só que eu tinha alguns defeitos, ou eu tinha alguns problemas. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu me recordo que, às vezes, trabalhos na escola, onde nós tínhamos que apresentar, falar em público, eu era sempre aquele que ficava por último, ficava detrás de todo mundo. Até mesmo de ir à frente eu tinha vergonha. E até estranhava, porque às vezes eu recebia oportunidade na igreja e para louvar eu não tinha vergonha. Mas se fosse para ler um versículo ou falar qualquer outra coisa, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido, medo de gaguejar, medo de me expressar. Então eu sempre tive essa dificuldade. E aí passava pela minha cabeça, olha, como eu vou pregar a palavra de Deus se eu sou uma pessoa tímida, né? Se eu tenho essa dificuldade, se eu não sei ler um versículo e explicar um versículo. E eu me recordo, irmãos, preste muita atenção, isso serve de testemunho para você, meu irmão, minha irmã, que ama a palavra de Deus.
e que quer ser usado por Deus. Eu me recordo que era um culto de quinta-feira, havia poucas pessoas, e eu cheguei na igreja, eu dobrei os meus joelhos e eu fiz uma simples oração. Eu disse, Senhor, eu não quero ser um membro de banco para sempre. Eu quero ser usado em alguma área, eu quero que o Senhor me levante em alguma área, seja no louvor, seja na palavra, mas me usa. Eu fiz como Isaías, eu fiz essa oração simples, e foi desta forma. E eu me imaginava pregando, irmãos, eu me imaginava ministrando a palavra de Deus naquela igreja, em outras igrejas. E esse sentimento ou esse sonho sempre passava pela minha cabeça. E no ano de 2005, eu me recordo que o pastor era final de ano, o nosso pastor, a família dele morava em Mogi Guaçu, eu moro em Mococa, fica mais ou menos 1 hora de distância, uma cidade para outra, e ele tirou aqueles 15 dias de final de ano para visitar a família dele, estar com a família dele, com os parentes dele, na cidade dele. E então ficou poucas pessoas na igreja. E eu me recordo que a igreja ela ficou na direção do presbítero Laerte, um grande homem de Deus, amigo meu até os dias de hoje, e ele estava dirigindo o culto. E como havia escassez de pregadores, ele então pregou a palavra de Deus e ele fez um apelo no final. Ele disse: olha, quem quiser receber uma oração, quem quiser receber uma graça por parte de Deus, eu sinto que hoje a unção de Deus está aqui. E Deus, ele quer batizar com o Espírito Santo, Deus, ele quer conceder dons espirituais. E até então, eu já era batizado com o Espírito Santo. E eu fui à frente, e ele ora por um, ora por outro, e aí ele vem em minha direção. E ele impôs as mãos sobre mim. E é interessante eu detalhar para vocês aqui que eu nunca havia comentado com ninguém da igreja o meu desejo de pregar, nem com os meus amigos do grupo de jovens, não, nem com o meu pastor, nem mesmo com o presbítero Laerte. E ele impondo as mãos sobre mim, ele disse assim: olha, você está com desejo de pregar. O Espírito Santo está falando para mim aqui. Deus manda falar para você que isto lhe será concedido e que ainda este ano você irá ministrar a palavra de Deus. E aí, pensa bem, era mês de dezembro de 2005. O ano já estava se findando. Como isso iria acontecer? E no dia 30 de dezembro, eu me lembro como se fosse no dia. Esse dia é bem real. Eu me lembro como se fosse hoje. No dia 30 de dezembro de 2005, era um culto com muitas poucas pessoas. Essa congregação, este ministério, não tinha o costume de fazer culto de virada de ano. Era o último culto do ano. Havia poucas pessoas e uma irmã chamada Josefina estava dirigindo o culto. E ela disse assim: olha, hoje nós estamos abrindo a oportunidade para alguém trazer uma palavra. Quem quer trazer esta palavra? Naquele momento eu senti um impulso dentro de mim e eu disse: olha, eu quero. Eu levantei a mão, eu disse: olha, eu quero levar uma palavra. E foi me dada a oportunidade. Eu li 1 Samuel capítulo 17, onde fala da batalha entre Davi e Golias. Eu li o versículo, ele de forma tímida, sem saber o que eu haveria de fazer, e eu comecei a discorrer, comecei a falar da história. E de repente eu senti algo tão forte dentro de mim, uma coragem, uma ousadia, e eu comecei a discorrer. E eu me lembro que eu disse uma frase que marcou muito a minha vida. Eu disse: olha, não espere Deus levantar um Davi, mas seja o Davi levantado por Deus. Eu disse aquilo, eu nem havia pensado nisso, mas era o Espírito Santo trabalhando na minha vida e no meu coração. Eu lembro que meu pai e minha mãe estavam na igreja e todas as pessoas que estavam ali ficaram admiradas, porque era uma pessoa muito tímida. E a minha pregação durou mais ou menos uns 4, 5 minutos. Mas eu falei aquilo com ousadia, até porque não tinha experiência, não tinha capacidade. E a partir daquele dia, do dia 30 de dezembro de 2005, tudo mudou na minha vida. Eu li a Bíblia e agora eu tinha aplicações, colocações de texto bíblico. A mensagem vinha na minha cabeça, a inspiração ela vinha em mim. E agora eu tinha entendimento do que estava acontecendo. E a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus ele começou a trabalhar no meu coração. Eu fui perdendo a timidez, eu fui sendo capacitado. Você me vê hoje falando, e criar um canal no YouTube, falar com câmera, isso jamais passou pela minha cabeça. Mas o Espírito Santo de Deus foi trabalhando e ele foi me capacitando e eu não tenho mérito algum nisso. Isso não vem de mim, é o poder do Espírito Santo. Eu sou filho de boia fria, eu não tenho faculdade, nunca fui uma pessoa muito assídua nos estudos, mas o Senhor, ele me capacitou para pregar a sua palavra.
E hoje tenho pregado a palavra de Deus, não sou um pregador super recomendado, não sou um pregador famoso, mas sempre estou pregando aqui na região, pregando em congressos locais, e Deus tem abençoado grandemente, e o Senhor me capacitou, e eu fui também estudando também depois, me desenvolvendo, e Deus fez grandes maravilhas na minha vida. Tive o privilégio, Deus me concedeu a oportunidade de estar pregando no México em 2016, também pregando em Portugal em 2017, tive a oportunidade de pregar na Paraíba, tive a oportunidade de pregar no Pernambuco, e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Então eu digo para você, confie inteiramente no Senhor. Permita que o Senhor lhe capacite. É Ele quem dá dons aos seus santos servos. É Ele quem escolhe e capacita. Então não duvide da sua chamada, não duvide das promessas de Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso para pegar a pessoa mais incapaz do mundo e transformá-la no maior pregador da nação. Este é o Deus a qual nós servimos. Então, esta foi a minha experiência com Jesus, uma simples oração, um simples desejo que o Senhor notou, que o Senhor viu, e ele decidiu fazê-lo. E aqui estou neste dia de hoje, testemunhando isso para você, para te motivar e dizer que o Senhor faz. Inclusive, estou com essa camisa de evangelismo aqui, e não só pregar na igreja, mas pregar também para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Né? Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, em culto ao ar livre, o Senhor tem nos capacitado. Então, fique na paz do Senhor. Permaneça firme na oração, no jejum, porque o nosso Deus é fiel e ele é capacitador.